Graça e paz aos irmãos. Estou mostrando aqui a lição bíblica da CPAD. Terceiro trimestre de 2020. Nossa, não. Título: Os princípios divinos em tempos de crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Lição 1. Daniel ora por um despertamento. Data 5 de julho de 2020. Aqui está, mostrando como se fosse o nosso querido irmão Daniel a clamar. Então nós vamos aqui para a verdade prática, Agora, sim. A verdade prática diz assim. Não, tem o textual primeiro, desculpe. O textual fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Estava comendo uma cocadinha, sujou minha boca, mas isso não é nada demais não, é normal. Então, aqui diz assim, o textual: confessai as vossas culpas, como eu já falei, uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16, a verdade prática. O crente dedicado à oração pode exercer influência na terra, no céu e na terra, até sobre os poderes malignos. Aí depois vem as leituras diárias, E vamos aqui nós para a leitura em que é baseado, tirado o texto da lição. Daniel 9. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o rei do reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos em jejum e saque cinza. Daniel 6. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Já era costume de Daniel, intercessão. Daniel 2. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misaías e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Esdras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem é entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares, que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui, queridos, a introdução. Os crentes fiéis brilham como a luz, resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Filipenses 2,15. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Daniel 1, de 1 a 4, e o versículo 6. Era ainda muito jovem, Daniel, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. O ponto central dessa lição:
Precisamos estudar a palavra e orar por despertamento espiritual. Daniel foi despertado para orar. Eu estou vendo aqui no computador, por isso os irmãos vão ver que eu desvio meu olhar para cá, porque eu estou de frente ao computador vendo a lição da CPAD. Que essas lições são para todas as igrejas Assembleia de Deus. Então nós vemos aqui, ao ler o profeta Jeremias 29:10, ele observou que os anos 70 de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. O que é que nós podemos tirar daqui? Que quando nós orarmos, nós temos que ser perseverantes, não desanimar, né? Porque muitas das vezes oramos uma vez, oramos duas, oramos três e já desanimamos. Mas eu já orei. Ou então oramos um mês, não vi nada acontecer e desanima. Mas a perseverança faz a pessoa insistir, né? Então aqui diz que Daniel também vivia uma vida consagrada a Deus. E isso dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento. O crente, quando ele ora, ele é o contentamento de Deus, porque Deus se agrada. Que a oração é uma conversa com Deus. Então, se você é um crente de oração, com certeza o seu Deus, nosso Deus, né, ficará contente conosco. Meu filho hoje veio pela manhã, meu filho hoje veio ao meio-dia, como Daniel, né, que orava 3 vezes ao dia. Meu filho hoje veio à noitinha. Muitas vezes nós só vamos uma vez, eu mesma, né? Não persevero como Daniel. Muitas das vezes só de manhã, ou então às vezes a gente faz o culto doméstico, eu e meu esposo aqui à tarde. Mas nós precisamos ser perseverantes na oração. Insistir com a nossa oração. Aqui diz que Daniel vivia a vida consagrada. E nós temos que nos consagrar. A consagração é a separação, né? Se separar. Porque hoje em dia vivemos um mundo que tudo é facilidade. Tudo é muita facilidade para tudo. Então as pessoas têm o computador, as pessoas têm televisão. E se a gente bobear, nem orar, a gente ora. Acorda de manhã, vai ver as notícias, vai ver aquilo, vai fazer o serviço e tal. Se bobear, nem orar, a gente ora. Então nós temos que estar muito vigilantes nessa parte. Aqui fala assim: a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. O que é a estatura espiritual? Né? Justamente ele ser um homem de oração. Ele ser um intercessor. Isso capacitava ele para enfrentar. Se a pessoa é uma pessoa de oração, ele é uma pessoa capacitada, né? Ele pode até sofrer, entristecer, como Daniel. Diz que ali aquele, mais em cima, aqui fala assim: Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza. Muitas das vezes nós nos entristecemos profundamente. E quando vamos orar, choramos diante de Deus. Clamamos a Deus, às vezes, até chorando. O nosso clamor se torna em lágrimas, né, de tristeza, por algo que está acontecendo, né? Então, era o que estava acontecendo com Daniel, mas Daniel foi persistente na oração. Aqui diz que, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês veem o que é uma pessoa de oração, né? A nossa oração tem poder. E nós sabemos que tem vários louvores que nos estimula a orar. Aqui nós vamos para o segundo tópico, que fala as respostas à oração de Daniel. Não dá para explicar tudo por causa do tempo, que é pouco. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrado pelo profeta Jeremias. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29:10. Daniel havia orado lembrando-se dessa promessa. E quantas vezes nós também vamos orar, queridos, e nos lembrando de uma promessa de Deus, quando ele diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E aí nós vamos orar e nós lembramos: Senhor, meus filhos ainda não estão salvos, Senhor. E o Senhor fala que tu e a tua casa. Então nós lembramos, né, daquela promessa que é feita, que está lá na Bíblia. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Assim foi Daniel, intercedendo, lembrando
da promessa que Deus havia feito, né, a Jeremias. Então aqui diz a Bíblia, relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Né? Deus, ele é zeloso, a Bíblia diz que ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Né? Tudo aquilo que está escrito, o Senhor vai cumprir. Então nós vamos ir passando, né? E vejamos aqui, conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta. Quando Ciro procurou pessoas para reedificar o templo em Jerusalém. Tudo isso foi promessa de Deus ao povo dele. Então nós vamos lá para o terceiro tópico, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor, o espírito do rei Ciro. Olha como é que Deus faz, né? Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir, queridos. Ciro, né? Ele foi despertado por Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Para que ele viesse, aqui ó, talvez por meio do seu contato com Daniel, é que Ciro veio conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que antes ele ignorava. Né? Quem nos desperta é Deus. Né? Aos crentes compete a oração para que haja despertamento. Aqui diz, o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor, Isaías 45:1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De fato e em verdade, quando há um despertamento no nosso coração, né, há também a chegada das bênçãos. Né? Deus vem trazendo bênção para nós. A resposta de Daniel ora por um despertamento, né, ao orar por um despertamento, foi imediata. Porque, como eu sempre digo, o nome do nosso Deus é já. A síntese desse tópico 3 diz, o rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como Senhor dos céus. E por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Né? Conhecer a Deus traz bênçãos. Né? Conhecer e respeitar e amar. Porque muitos dizem que conhecem a Deus, mas só falam da boca para fora. É preciso conhecer, respeitar e amar a Deus. Né? Respeitar o que? A sua palavra. Obedecer a sua palavra. Né? Porque ele diz, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Né? Daniel creu nas promessas de Deus. Daniel intercedeu, né, para que viesse a se cumprir aquela promessa que havia sido feita a Jeremias. E que nós também, queridos, venhamos crer nas promessas de Deus para nossas vidas e venhamos tomar posse através do nosso joelho no chão, da nossa oração, da nossa intercessão e principalmente através da nossa fé. Porque está escrito também no livro de Isaías, sem fé é impossível agradar a Deus. É assim que Deus nos abençoe nesta manhã, né? Mais uma vez, graça e paz para o seu lar, para a sua família, para a sua vida. Que você seja edificado através desse pequeno relato, porque aqui não foi feito um estudo grande, porque nós temos pouco tempo, mas falamos dentro da lição, dessa primeira lição. Depois estaremos passando também a segunda lição. Amém? Deus nos abençoe.